Bom dia, presidente! Esse era o nome do arquivo que Alexandre Ramagem compartilhava com o Bolsonaro para recolher informações que serviriam para livrar o Flávio da investigação da rachadinha. Um mês depois de criar o arquivo, ele foi indicado para chefiar a Polícia Federal. Eu só posso supor que seja coincidência, mas vamos ouvir a nossa Sofia Labanca aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá. Sofia Labanca, boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento, como dizem por aí. O momento, que bonitinho. Ana, isso aí veio à tona aí como parte da investigação da ABIN paralela, né? A hora que foi divulgada aquela reunião envolvendo o Ramagem, Bolsonaro, Heleno e as advogadas do Flávio, todo mundo ficou perguntando, gente, se acharam isso aí nos equipamentos do Ramagem, que mais que vão encontrar, né? E, pois bem, aos pouquinhos está chegando na imprensa o que mais estão encontrando. E, entre as outras coisas que encontraram, está esse dossiê que foi produzido em março de 2020, na época que o Ramagem ainda era diretor da ABIN. A ideia era criar aí um dossiê que ajudasse o Flávio Bolsonaro a escapar aí da acusação de rachadinha. E ele fez esse documento aí com uma tese que já foi desmentida, deixar bem claro, de que o Flávio foi levado aí para dentro desse escândalo em decorrência de acessos ilegais de seus dados por parte de funcionários da Receita Federal. Né? Tese que, repito, já foi desmentida. E a ABIN Paralela chegou a ir atrás de 3 servidores que acabaram sendo investigados ilegalmente por essa estrutura. Mas, enfim, vamos pegar e ir lá para a Folha de São Paulo e dar uma olhadinha no que tinha nesse documento. Tá aí a reportagem, né? Ramagem criou o dossiê sobre o caso Flávio um mês antes de Bolsonaro indicá-lo à Polícia Federal. Que coisa. Lá mais pro final da reportagem, a gente vai ver, Ana, e até eu me perdi aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui. O dossiê apreendido aponta 100 provas, dúvidas em relação à Operação Armadeira, que em outubro de 2019 havia apreendido o auditor da Receita Marco Aurélio da Silva Canal, sob suspeita de extorsão contra investigados na Operação Lava Jato. Na versão do documento, a operação teria como motivação, na verdade, a tentativa de desviar o foco de servidores que fariam parte do grupo de acessos ilegais a dados fiscais e contribuintes, o que incluiria os de Flávio Bolsonaro. Então, eles pegaram e distorceram completamente isso aí para dizer, olha, o Flávio, na verdade, estava sendo a vítima. Né? Ele não é que ele estava fazendo rachadinha, ele estava sendo a vítima. Entendi. Dessas ações ilegais da Receita Federal. Era isso que o Ramagem estava tentando vender como parte desse documento aí, Bom Dia, Presidente. Acontece que um mês depois dele compartilhar esse documento com o Bolsonaro, Ana, ele foi indicado à chefia da Polícia Federal. Ele chegou a ser o chefe da Polícia Federal? Não. Por quê? Porque o Xandão não deixou. E aí a gente tem até que perguntar se talvez o fato do Ramagem não ter se tornado chefe da Polícia Federal não tenha sido por culpa do Sérgio Moro. Enfim, vamos lá. Reportagem da Band de 29 de abril de 2020 sobre o fato do Ramagem não ter virado chefe da PF. É sério isso? Vamos ver lá, né? O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre a determinação do Supremo Tribunal Federal de que Alexandre Ramagem não poderá assumir a diretoria-geral da Polícia Federal.
Caso polêmico desde a semana passada, quando, por causa desta possível interferência do presidente Jair Bolsonaro, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele tentou tirar Maurício Valeixo, que ocupava o cargo, tirou Maurício Valeixo, né, sem informar o ministro da Justiça, inclusive, e deveria nomear, então, Alexandre Ramagem. O que alegou o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Que para cargos públicos é preciso que tenha aí que obedeça à Constituição, como, por exemplo, obedecer critérios de impessoalidade, moralidade, de interesse público. E no caso de Alexandre Ramagem, isso ainda precisa ser analisado, principalmente porque o próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que Jair Bolsonaro queria colocar alguém de confiança que ele pudesse colher informações, colher relatórios de inteligência. E o ministro Alexandre de Moraes sustenta que não é dever da Polícia Federal alimentar o presidente com informações. Pelo contrário, isso é o dever da ABIN, Agência de Inteligência. A Polícia Federal tem que ser independente e criar aí as suas investigações. Caso parecido com esse aconteceu em 2017, quando o ex-presidente Lula foi impedido de assumir um ministério por também desvio de finalidade. A decisão também foi do Supremo Tribunal Federal de Gilmar Mendes. Na época, Dilma Rousseff queria nomear Lula e a alegação... Tá bom? Não. Não, podemos parar por aí. Essa comparação eu já acho um pouco forçada, né? Mas o ponto aí, Ana, é que lembra como que o Moro saiu do governo Bolsonaro? Ele saiu justamente fazendo a acusação de que, olha, o Bolsonaro tá querendo aparelhar, igual fez igual o PT fazia, né? Ele Depois saiu com essa daquela acusação. reunião que ele fala, vou esperar... Não é essa que ele fala, vou esperar mesmo, eu interferir na PF, eu ponho o que eu quiser na PF, não sei o quê. Exatamente. Depois disso que o Bolsonaro tem esse surto aí dizendo que vai trocar, se tiver que trocar o chefe da PF, troca o chefe da PF, e se tiver que trocar o ministro da Justiça, troca o ministro da Justiça. Isso, essa aí. Pois é, foi por causa dessa briga do Moro com o Bolsonaro. E vamos lembrar, o Moro também não era nenhum anjinho nessa história, não. O Bolsonaro estava acusando o Moro de que estava querendo um cargo no STF. E eu acho que é bem possível que os dois estivessem certos ao mesmo tempo. O Bolsonaro na acusação do Moro e o Moro na acusação do Bolsonaro. Concordo. Mas, enfim, foi por causa dessa treta aí do Moro com o Bolsonaro, isso aí pode ter sido o que causou o Ramagem não virar chefe da PF, Ana. Interessantíssimo. É a primeira vez briguem, mesmo. Desgraçados, briguem! Briguem, desgraçados é a melhor resumo. Mas é a única vez na vida, né, em que o Moro acertou, não é? Talvez? Eu acho bem possível. É bem possível que ter sido a única vez que o Moro estava certo na vida dele. Acontece, sei lá, uma vez a cada 50 anos. Dizem aquele negócio, até o relógio errado tá certo 2 vezes por dia, né? Exato. Mas, enfim, Ana, o ponto é esse. Quando a gente fala em aparelhamento, o bolsonarismo conseguiu elevar isso num grau. Essa história da receita, né? Que eles estavam insistindo muito nessa história, assim. Não, mas o pessoal da Receita estava, assim, vendo coisas ilegais. Então era isso. Eles estavam tentando emplacar uma narrativa de que os fiscais da Receita eram podres, né? E, portanto, qualquer acusação que fosse feita pela Receita ao Flávio era naturalmente enquadrada dentro disso e sumia dentro dessa investigação. E não só nessa, Ana, né? A gente tem que pensar aí que eles estavam atacando a Receita nessa questão do Flávio e estavam atacando a Receita na questão das joias. É verdade. A Receita Federal foi um belo de uma pedra no sapato do Bolsonaro. É isso aí. A Receita é talvez o pesadelo, né? A Receita e o COAF. A Receita e o COAF. Eu consigo ver, assim, o Bolsonaro tendo pesadelos com a logo da Receita Federal, sabe? Ai, alguém, por favor, desenhe isso pra mim. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Maravilha. Vamos lá dar um recadinho da nossa TV Cringe. Vou mudar a vinheta aqui, tá? Vai ser essa aqui, ó. Beleza.
Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria aproveitar esse momento não só para agradecer a sua presença aqui no Meteoro, mas também para convidar vocês para conhecer o nosso segundo projeto aqui no YouTube, que se chama TV Cringe Brasil, tá aqui. A TV Cringe é o lugar para onde estão indo os nossos vídeo ensaios, com um pouco de TV dos anos 90, com um pouco de videocolagem, tudo para falar ali sobre filosofia, cultura, ciência, comunicação e muito mais. Hoje, às 9 horas da noite, estreia um vídeo feito pela Sofia aqui, escrito pela Sofia e apresentado por mim, e editado pelo nosso maravilhoso Pulp Edita, sobre a possibilidade da gente perder todos os nossos avanços científicos. Aí você fala, não, imagina, isso não vai acontecer. Pois é, se a gente contasse que isso já aconteceu várias vezes ao longo da história, fica muito mais assustador, porque pode muito bem acontecer de novo. Você descobre sobre isso hoje às 9 horas da noite aqui no TV Cringe Brasil. Obrigada, gente. Chat, a gente volta em instantes. Beijos. Cuidado que a BIM Paralela está te ouvindo. Mande um oi. Oi.